O tamanho do buraco no Brasil é muito maior do que você pode imaginar, né? Vocês sabem que o Lula tem dito aí que está conseguindo, não, que vai conseguir o déficit zero, prometeu o déficit zero em 2025, depois voltou atrás, agora 2026 também não vai conseguir também. Então, ou seja, no final das contas, o déficit brasileiro só aumenta, não tem nenhuma chance de parar. E pior do que isso, segundo o pessoal do Itaú, a única maneira do Brasil sair da região preocupante da dívida seria um ajuste de 4% do PIB. Ou seja, um corte de 400 bilhões de reais na dívida pública, nos gastos do governo, é o que diz o economista aqui do Itaú. Vamos entender de onde é que ele tirou esse número aqui e por que isso seria importante para o Brasil fazer e quando que ele propõe fazer isso, né? Se você está em busca de uma nova fonte de renda, um dos melhores caminhos é investir em si mesmo. Se qualificar é o primeiro passo para conquistar liberdade e novas oportunidades. E o melhor, você pode começar online com o que tem hoje seu computador, celular e sua internet. Dê uma chance para você mesmo. O primeiro passo pode ser simples, mas é ele que muda tudo. Pessoal, vocês sabiam que o e-commerce cresce mais de 10% ao ano no Brasil? Isso mesmo, e você também pode fazer parte desse mercado que só cresce. Aprenda a ganhar dinheiro vendendo no Mercado Livre, mesmo começando do zero. Conheça o Mineirinho Investidor, o cara que largou a CLT e hoje fatura alto vendendo online. Ele preparou um guia completo para iniciantes, mostrando passo a passo como escolher produtos campeões e montar seu negócio do jeito certo, né? Se você tem interesse em começar e quer aprender de verdade, o link está na descrição. Pois bem, o André Martins aqui reporta que o Itaú, os economistas do Itaú, estão falando que a dívida pública do Brasil chegará a 85% do PIB agora em 2026. Ou seja, um crescimento absurdo aí durante o governo Lula. Não que ela fosse muito leve na época do governo Bolsonaro, a verdade é que com a pandemia ela também cresceu no governo Bolsonaro, mas o fato é que o governo Bolsonaro pelo menos estava tomando medidas para conter a dívida, para o governo gastar menos, né? Ao contrário do governo Lula, que enfiou o pé na jaca e não está nem aí para nada e só está gastando dinheiro como se não houvesse amanhã. E aí o grande problema que o pessoal está falando aqui, o Mário Mesquita, que é o economista-chefe do Itaú, né? É que essa correção de 4% deveria acontecer uma vez só e não de forma gradual. Então ele avalia que grande ajuste precisaria acontecer ainda no início do próximo governo para aproveitar uma possível lua de mel com o Congresso após as eleições, né? Bom, nesse ponto ele tem razão, né? O momento que o governo está mais forte é justamente no momento em que ele acaba de ser eleito, acaba de ganhar a eleição. Então ele toma posse ali, ele está no auge do poder dele. A partir daí o poder tende a diminuir, né? Apesar disso, o pessoal tem conseguido maneiras de domar o Congresso mesmo sem isso. Por exemplo, o caso das fake news. O Lula não conseguiu aprovar o projeto das fake news no início do governo dele. Ainda assim, o STF foi lá e fez as fake news do mesmo jeito, como se isso resolvesse alguma coisa, né? Como se fosse uma alternativa razoável, como se o STF pudesse legislar nesse caso, o que é um absurdo completo. Mas enfim, não esperem que o STF vá fazer corte de gasto do governo, tá? Você sabe, para o STF jamais fariam isso, né? O juiz quer mais é que o governo gaste mais mesmo, né? Todo governo adora gastar, né? Então, o ajuste deveria contemplar a calibragem de gastos com pensões, ou seja, diminuição de gastos com pensões, e fim da vinculação dos gastos com saúde e educação com a receita e corte tributário e crédito tributário para empresas. Ou seja, ferrar empresas, ferrar os aposentados e ferrar também a vinculação de gastos com saúde e educação. A vinculação de gastos com saúde e educação pode ser uma coisa positiva, tá? Porque isso realmente é uma medida populista que não ajuda em absolutamente nada. O que eles estão colocando aqui já é o planejamento para o próximo governo, se você não entendeu, tá? Eles já estão dizendo que seja quem for que ganhe o próximo governo, vai ter que fazer isso daqui. Eu espero que eles estejam cientes que se for o Lula, não vai ter isso. O Lula não vai cortar gasto nenhum, o Lula não tem interesse nenhum em cortar gasto. Ele vai querer fazer ao contrário que ele fez quando ele ganhou a eleição passada, que foi exigir que o Congresso abrisse mais crédito para ele, fizessem lá a PEC da gastança, né? A PEC do jorrar dinheiro, para jorrar dinheiro para um monte de coisa, dar dinheiro para um monte de gente, não sei o que lá. Foi o que eles fizeram, na verdade, com o Congresso lá, depois que o Lula ganhou a eleição. Infelizmente, essa foi a tragédia. Além disso, ele alerta também para o problema com a preocupação com as estatais. Tá? As estatais estão na conta da dívida pública e o pior é que, mais do que estarem na conta da dívida pública, volta e meia aparece esqueletos no caminho. Os Correios é o caso mais grave, com uma dívida de 10 bilhões de reais, mas que estão dizendo que vai ser muito pior em 2026.
Os Correios não têm salvação. A única alternativa é privatizar os Correios. Do jeito que está, daqui a pouco não vai ter nem mais o que vender. Mas esse é o escopo da coisa. Pode esperar que vai ter um baque grande no início do próximo governo. Todo mundo já está falando que não, que a situação do Brasil vai estar muito crítica no início do governo que vem, não sei o que lá. Na verdade, eu acredito que vai estar muito pior antes disso, a economia de forma geral no Brasil, né? Agora, as contas do governo realmente vão estar muito críticas em 2027. E por que o Lula não quer resolver isso? O Lula não quer resolver isso por motivos óbvios, né? Se ele não ganhar a eleição, ele deixou uma bomba para o próximo candidato que se vire para resolver esse pepino. E se, por outro lado, ele ganhar a eleição, torrou dinheiro como se não houvesse amanhã, e ganhar a eleição, bom, ele ganhou a eleição, né? Ah, mas vai ser uma merda, o governo vai estar na pindaíba, a economia vai estar uma bosta, mas ele ganhou a eleição, né? Para ele continua tudo bem, né? Então, essa é de forma geral, o problema financeiro do Lula. O pessoal fez o L, comprou uma dívida de 400 bilhões de reais. Isso aqui não é... Quer dizer, a dívida já é muito grande, muito maior do que isso, né? Mas 400 bilhões de reais que o governo precisa tirar de algum lugar. Vai tirar dos aposentados e vai tirar dos créditos das empresas. É isso que vai acontecer.